Olá, hoje a gente vai destrinchar o ensaio Liberta-te, de Pablo Oestenberg. O interessante aqui é que ele foi escrito por um servidor público pensando nos seus próprios colegas. É basicamente o relato de uma jornada de transformação, de como a visão dele sobre economia e sociedade mudou radicalmente. E olha só, o ponto de partida é essa confissão bem direta. Ele abre o jogo sobre como pensava antes, sabe? Acreditava numa ideia de que o mundo era dividido entre mocinhos e vilões, com uma pequena elite malvada controlando tudo. Essa honestidade já define o tom de todo o argumento que vem pela frente. Então, vamos mergulhar um pouco nessa visão de mundo inicial. O autor nos leva de volta para sua juventude, uma fase que ele mesmo descreve como sendo marcada por uma certa arrogância e principalmente por uma compreensão bem simplista da complexidade das coisas. E aqui tem um detalhe que talvez muita gente se identifique. Ele conta que simplesmente ignorava coisas como a matemática, achando que não era importante. Acreditava que a paixão e a pura força de vontade podiam, sozinhas, resolver os grandes problemas do mundo, passando por cima de leis fundamentais da economia. Pois é, mas é aqui que o jogo vira completamente. O autor chega a um momento de virada, uma sacada que muda toda a sua perspectiva. Ele começa a se fazer uma pergunta bem fundamental. Afinal, de onde vem a riqueza de uma sociedade? E essa tela aqui, olha, resume perfeitamente o ponto central dele. Ele faz uma distinção muito clara. De um lado tem o Estado, que, na visão dele, não produz riqueza, mas sim coleta o que já foi produzido através dos impostos. E do outro lado, as empresas, que ele chama de o CNPJ, que seriam os verdadeiros motores que criam a riqueza, gerando lucro, empregos e tudo mais. A lógica que ele apresenta, então, é bem direta. A saúde financeira do Estado, o dinheiro que o governo tem para pagar salários, para investir, tudo isso está diretamente ligado ao sucesso do setor privado. Ou seja, quanto mais as empresas prosperam, mais imposto é arrecadado e mais rico fica o cofre público. Simples assim. Ok, com essa nova forma de enxergar a economia, para onde ele aponta a lupa agora? Para os sindicatos do serviço público. Ele começa a aplicar essa mesma lógica para analisar o papel deles. E a crítica que ele faz é pesada, viu? Ele argumenta que os sindicatos de hoje se desviaram completamente da sua missão original, que era defender os interesses dos servidores. Na visão dele, eles foram, e aqui eu cito, sequestrados por narcisistas para servir a projetos políticos partidários. E ele dá um nome para a abordagem que ele critica: pensamento mágico. A ideia seria a seguinte: basta fazer exigências, organizar protestos, gritar palavras de ordem e pronto, como num passe de mágica, o dinheiro para atender a essas demandas vai aparecer. Tudo isso, segundo o autor, ignorando a pergunta básica: de onde de fato vem esse dinheiro? E aqui vem a pergunta de US$ 1.000.000 que ele joga no ar, direcionada a essa lógica sindical. Ele aponta o que vê como uma baita contradição. Como é que se pode demonizar e atacar justamente a fonte de riqueza, as empresas, da qual, no fim do dia, sai o dinheiro que paga os salários do serviço público? Mas a análise não para nos sindicatos, não. O autor vai mais fundo e toca num ponto super sensível, que mexe com o futuro de todo servidor público: a estabilidade dos fundos de previdência. O alerta dele parte de uma premissa bem direta. Para o autor, o grande risco está no fato de que o administrador desses fundos de aposentadoria é o Estado, uma entidade que, como ele já argumentou, não gera riqueza por si só e, ainda por cima, seria propensa à má gestão desse dinheiro. E para mostrar que essa instabilidade não é só teoria, ele traz um número bem forte. Ele afirma que as regras da Previdência Pública já foram mudadas pelo menos 5 vezes desde os anos 90. Ou seja, acordos que foram feitos com os servidores no passado foram simplesmente quebrados ao longo do caminho. E essa linha do tempo aqui mostra que não foi um evento isolado, né? Ele descreve um padrão que se repete década após década. E esse histórico de mudanças constantes, na visão dele, acaba minando toda a confiança no sistema e nos direitos de quem ainda vai se aposentar. Beleza. Diante desse cenário que ele apontou como preocupante, qual seria a saída? A parte final do ensaio é justamente um chamado à ação. Ele não fica só na crítica, ele propõe soluções que considera concretas para os seus colegas. A principal mensagem aqui é uma virada de chave na mentalidade. Ele defende que o servidor público precisa sair dessa posição de dependência total do Estado e assumir as rédeas do próprio futuro financeiro. Em outras palavras, ter um plano B, C, D e não contar só com a previdência oficial. Então ele coloca na mesa 3 caminhos possíveis.
Os dois primeiros são mudanças mais estruturais no sistema como um todo. Mas é a terceira opção que ele realmente defende com unhas e dentes: dar a cada servidor o direito de escolher. A contribuição deixaria de ser obrigatória, e cada um decidiria se quer e como quer investir para a própria aposentadoria. No fim das contas, o ponto crucial da proposta dele é a busca por emancipação. A ideia é parar de tratar o servidor como alguém incapaz de gerir o próprio dinheiro. É dar a ele autonomia total para decidir sobre o seu futuro, sem a tutela obrigatória do Estado. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina a análise de Liberta-te. O chamado do autor por essa libertação nos joga bem no meio de um debate super importante. Qual é a medida certa entre a segurança que o serviço público busca oferecer e a prosperidade do setor privado que, segundo ele, sustenta tudo? A reflexão fica em aberto.